Senhoras e senhores, neste momento, para iniciarmos a entrega das homenagens desta noite, convidamos o professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto e o professor doutor Marcelo Martins Bueno. Convidamos também o professor Lindbergh Clemente de Moraes para fazer a narrativa das homenagens. Boa noite a todos. Na pessoa do nosso querido irmão José Inácio Ramos, saudamos a todos os companheiros da mesa, na pessoa do doutor Benedito, a todos os nossos colegas da universidade. Ao aluno Clélio, nosso aluno aqui presente. Cadê o Clélio? Onde ele está? Esse é o da primeira turma de formandos. Então, nós... Em nome dele, saudamos todos os nossos queridos alunos já formados que estão a se formar. Nós vamos convidar a uma das professoras pioneiras também, que está conosco, a professora Lides, para acompanhar o nosso ilustre professor doutor Cláudio Salvador Lembo, ex-governador do Estado de São Paulo e ex-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para receber a homenagem nesse instante. Confesso-lhes que sinto emoção nesse momento. Emoção que eu a transmito aos meus companheiros, ao doutor José Inácio, ao nosso reitor, doutor Benedito, ao Marcel, ao reverendo, ao jovem Hack. O velho Hack viveu as mesmas emoções que eu, mas o jovem então deve saber. Mas, meus amigos, é um momento muito alegre e muito feliz, porque, na época que se criou o curso, pensou-se muito e, obviamente, tudo que é novo, mesmo que tivesse tradição e raízes históricas, cria conflitos normais e intelectuais, porque o novo sempre assusta. Mas não podia uma universidade como a nossa, que é uma universidade confessional de natureza calvinista, reformada, portanto, não ter um curso de teologia. Era um problema que me afligia, e ao doutor Hack, e falávamos muito sobre isso. E era importante porque a teologia é das ciências a mais importante, é a mais fundamental. As outras ciências são ciências que podem ser exatas, podem ser ciências empíricas, mas a teologia é a ciência do divino. E tem uma tradição imensa no Ocidente o estudo dos livros sacros no início e depois da formação efetivamente teológica, e a teologia ainda mais. Ela só pode existir onde houver uma sociedade que tem convicção da revelação. Então, nós tínhamos tudo isso para pensar, imaginar e dialogar com outras pessoas para criar o curso. Felizmente, foi criado e hoje, eu sinto aqui nessa casa, é um sucesso. E como bem disseram o doutor Benedito, o doutor José Inácio, o importante é que, além de ter um caminho específico junto àqueles que pregam e confessam a fé reformada, também pode servir de rumo para as outras confissões. Isso é fundamental, abrir o leque que é próprio da Mackenzie. A Mackenzie, na sua longa e imensa história, sempre abriu as suas portas para todas as áreas, para todo o pensamento, para tudo que na sociedade não era recebido, na Mackenzie sempre foi recebido com carinho e solidariedade. Portanto, essa noite me é muito feliz, e tenho certeza que o doutor Oswaldo também deve estar muito feliz, não pelo sucesso do curso em si, mas porque certamente foi uma revelação a existência do curso. É mais uma prova da predestinação. Ela está sempre presente em nossas vidas, e a teologia é a predestinação que fez o melhor para todos nós. Meus amigos, muito obrigado, e agradeço
ao Instituto e à Universidade por a gentileza desta homenagem. Não mereço. Todos nós criamos esse curso e, certamente, por predestinação e não por vontade própria. Obrigado. Na ata do CD tem um texto que o Dr. Lemo disse uma certa vez. Ele disse, numa das reuniões que eu vi, logo depois do ato de criação, ele disse: a teologia, no mínimo, ajudará a divulgar a fé revelada aos santos. Esse texto foi lido na devocional pelo reverendo Hack, daquela ocasião, em 1º de setembro de 1999. Aproveitamos, nós convidamos um dos professores pioneiros também, Carlos César, por favor, acompanhar o professor Dr. Oswaldo Hack para ser homenageado. Meus queridos, o Dr. Oswaldo Henrique Hack, eu aproveito a oportunidade para, de coração, agradecer a ele a amizade sincera e leal que nós desfrutamos. Em outubro de 99, ele chamou o professor Maspoli e disse: peça a Lindbergh para lhe ajudar. O reverendo Maspoli descia, nos encontramos na porta do elevador do edifício João Calvino. E ali começou esse trabalho de parceria. Ao Dr. Hack também cedemos a palavra para a sua saudação. Bom, prezadas autoridades, distintos professores e alunos, realmente é uma alegria, porque o desafio foi muito grande na época, muitas coisas estavam acontecendo aqui no Mackenzie, e nós tínhamos um reitor, na época, com muita coragem, também, muito desafiador, e tivemos o privilégio de trabalhar com ele, aprender muito, segurar muitas vezes os impulsos dele, de trabalho, mas foi num momento quando nós tivemos o privilégio de fazer uma reforma no Estatuto da Universidade e colocar a palavra presbiteriana, que não existia, e escolher esse hino da reforma. O doutor Cláudio sempre dizia: precisamos de um hino, que quando numa cerimônia se toque dizendo Castelo Forte é o nosso Deus. E pudemos criar então a teologia, a filosofia, e ao ato, e o doutor Cláudio disse, eu falei com ele hoje, ele disse: não, mas essa turma de idosos não fui eu que queria ir, não. Mas essas distintas senhoras, nós também criamos, na época, uma oportunidade de abrir a universidade para a nossa comunidade. Eu agradeço a Deus porque são projetos que Deus coloca como desafio para os dirigentes. Eu sei que, no momento, o Conselho Deliberativo atual, o doutor José Inácio vai ter muitos desafios, o doutor Benedito também, e todos vão ter, e vocês vão ter também. Que Deus nos ajude a serem perseverantes. Há um lema que é muito importante na vida, que eu sempre usei e uso: nunca desista, persista, e você vai chegar lá. Obrigado. Agora nós vamos pedir ao primeiro formando, Clério, para conduzir para receber a sua homenagem o reverendo professor doutor Antônio Maspoli, nosso primeiro diretor.
Agora, nós convidamos o nosso magnífico reitor, professor Dr. Benedito Guimarães de Aguiar Neto, que realizará a entrega da placa de homenagem ao nosso atual diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, professor Marcelo Martins Bueno. Dando continuidade ao evento, convidamos o mediador da mesa redonda, professor Jonathan Luiz Hack. Convidamos também os participantes, professor Dr. Antônio Maspoli Araújo Gomes, professor Dr. Leonildo Silveira Campos, professor Dr. Oswaldo Henrique Hack e professor Dr. Ricardo Bitum. Que a teologia tem uma longa pré-história no Brasil. Nós já, em 1500 e alguma coisa, 1552, nós já tivemos aqui Jean Delery, que era formado e discípulo de Calvino, formou diretamente com Calvino e esteve aqui e depois publicou uma obra magnífica, Viagem à Terra Brasil. Então, a teologia já contava 500 anos de história no Brasil, mas o Brasil sempre fez o percurso inverso do resto das nações, tudo nosso foi muito tardio. A teologia deu origem às grandes universidades do mundo. No Brasil, ela entrou definitivamente na universidade, por força da lei, em 99. Mas já havia teologia. Os teólogos já estavam inseridos aqui. E aí nós, na época, escrevemos esse livro com muitas mãos, que é um dossiê contando um pouco dessa história dos bastidores e tentando mostrar para onde caminha a teologia. O que a sociedade espera do teólogo? Aonde a sociedade identificou o teólogo? O que esse teólogo faz? O fato é que nós temos 100 e tantas faculdades de teologia credenciada e mais dezenas, quase uma centena, autorizada em processo de credenciamento, e entre credenciadas, regulamentadas já, autorizadas, são quase 200. Então, nós podemos falar de uma grande revolução na teologia. Todas as revoluções são complicadas. Graças a Deus, nestes 15 anos, a teologia do Mackenzie tem se pautado por uma postura calvinista, bíblica, confessional, com raras exceções, e as exceções têm que haver mesmo. Mas é necessário que não se perca isso no futuro. Esta é a vocação da Faculdade de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, testemunhar para as novas gerações da nossa fé e da importância da nossa tradição teológica e contribuir para que se forme uma mentalidade. Então, desde o início, nós já nascemos grande, porque nas nossas discussões com o Dr. Cláudio Leme e o Dr. Oswaldo Hack, a ideia era criar uma faculdade que formasse uma elite teológica no Brasil. Já nasceu pensando assim. E a sociedade brasileira identifica o teólogo muito mais com a ética do que com a teologia propriamente dita. Enquanto a igreja identifica o teólogo como homem capaz de interpretar, de operacionalizar o livro sagrado, a Bíblia, nossa única regra de fé e prática, e de colocá-la no nível do entendimento do homem comum para que ele a aplique na sua vida diária, a sociedade fez uma outra coisa. Ela colocou o teólogo no campo da ética. Qual é o campo de atuação desse teólogo? Primeiro é a igreja. Mais de 60% dos teólogos depois se tornam pastores, ministros das suas igrejas, das suas confissões. Mas depois eles trabalham na educação. Eles trabalham, hoje nós temos as faculdades de teologia, os seminários que continuam sua atividade, entre seminários, faculdades católicas e protestantes, são quase 1000. São 800 e poucas, com toda certeza. Depois, esses teólogos trabalham na educação do ensino médio, trabalham na educação superior,
nos cursos de pós-graduação em Teologia e Ciência da Religião. Então, existe um mercado de trabalho para a teologia no Brasil, sem contar o ensino religioso, que com poucos estados não têm o ensino religioso como obrigatório, como é o caso de São Paulo. Mas eu acompanho os concursos para professores de ensino religioso de todo o território nacional, exige o curso de bacharel em teologia credenciado, mais uma licenciatura curta. Então, o teólogo atua na ética, no magistério. O outro campo de trabalho do teólogo são as organizações não governamentais. 20% dos líderes de organizações não governamentais do Brasil são teólogos. As organizações sérias foram fundadas por teólogos protestantes e católicos. E eles militam nos seus quadros como diretores, como presidentes, até hoje. Curiosamente, não aparece isso em lugar nenhum, em página nenhuma dos jornais, porque, com certeza, esses teólogos são sérios, fazem um trabalho sério. Outro campo que aparece o teólogo inserido é o campo editorial. É a área que mais produz na CAPES. O que o senhor falou aqui é verdade. Só o programa de mestrado em Ciência da Religião publicou, até 2012, 60 livros e 100 e poucos artigos. É muito para um programa que tem 12 anos de existência. Agora, é uma terra de gigante. Por quê? O teólogo no Brasil é visto como um scholar, como alguém sério, capaz, competente. Para você entrar nesse campo, faça um projeto de 10 anos. Quando eu era seminarista, eu tive um sonho mesmo, eu sou um sonhador, e eu sonhei que eu estava numa rua, lá no Seminário de Campinas, e tinha o nome de muitas pessoas que tinham contribuído para a teologia no Brasil. E eu procurava o meu nome e não achava. No final tinha um terreno com pedra, picareta, pá, é verdade, tijolos, e sal, e cimento. E eu olhei aquilo e pensei, nossa, tem muita coisa pela frente. Trabalhe, estude, é um projeto para 10 anos, campo existe. Quais as habilidades de um teólogo? Finalizando. Fidelidade a Deus, acima de tudo. Compromisso com Deus. Fidelidade à palavra de Deus. O teólogo não pode mudar o texto sagrado. Ele não tem esta obrigação, nem esse compromisso com ninguém. Ele tem compromisso com Deus e com a Bíblia. Ele tem que assumir uma postura ética no Brasil de combate à corrupção. Porque a corrupção não domina hoje só a sociedade brasileira e o governo e a Petrobras, domina muitas igrejas que são usadas para lavar dinheiro. Então o teólogo tem que ter compromisso sério com a vida cotidiana, com a vida diária. Esta é a herança que nós herdamos de Paulo, dos apóstolos, de Agostinho, de Calvino, de Lutero, de Jonathan Edwards, de tantos outros. Essa é a herança que vocês vão receber aqui. Para aquele que se compromete com Deus, com a sua palavra, e caminha com o povo de Deus, na caminhada do povo de Deus, não vai faltar mercado de trabalho. Muito obrigado. Bom, nós já cumprimentamos os presentes e agradecemos a oportunidade também de participar desse primeiro debate sobre a formação do teólogo e seu campo de atuação no Brasil. E foi-nos dada a tarefa de avaliar a compreensão das igrejas históricas a respeito do assunto. E nós gostaríamos de apresentar a nossa contribuição. Para enfatizarmos o entendimento da formação do teólogo nas igrejas evangélicas históricas do Brasil, precisamos recorrer ao contexto europeu e norte-americano, de onde procederam os primeiros líderes e a teologia. A primeira interpretação diferenciada da preparação eclesiástica
oferecida na Idade Média, ocorreu com a reforma do século XVI. Aliás, a Idade Média, nos séculos XI e XIII, teve grande influência do teólogo Tomás de Aquino, que procurou aproximar a teologia da filosofia grega, valorizando o sobrenatural. A teologia passou a ser considerada a rainha das ciências, por tratar de coisas espirituais e divinas, enquanto as outras ciências cuidavam das coisas mais triviais e terrenas. A teologia tomista causou grande impacto na vida da igreja cristã, até o surgimento do Renascimento e do Humanismo. Logo a seguir, a Reforma Protestante aproveitou o contexto cultural e religioso para oferecer a interpretação de um cristianismo mais bíblico, baseado nos textos originais. Assim, os teólogos e pastores precisavam de fundamentação em seus escritos, levando-os a buscar uma formação acadêmica no mesmo nível das demais ciências. Algumas academias foram criadas e se tornaram famosas, como a de Estrasburgo, no sul da Alemanha, dirigida por Johannes Sturm, e também a de Genebra, criada por João Calvino. As universidades europeias ofereciam, dentre os seus cursos, a teologia, formando uma liderança erudita e em condições de enfrentar os inúmeros debates filosóficos teológicos que se sucederam após o primeiro pronunciamento de Martinho Lutero em 1517, discordando das doutrinas e dogmas da Igreja Católica de Roma. As academias protestantes entendiam que a verdadeira religião jamais poderia florescer na ignorância espiritual e desconhecimento da Bíblia Sagrada. A piedade precisava ser sábia e erudita para alcançar o conhecimento bíblico em seus textos originais, oferecendo interpretações fundamentadas e não influenciadas por interpretações doutrinárias ou dogmas eclesiásticos. Academia e espiritualidade devem caminhar juntas para alcançar uma cosmovisão bíblica. A teologia não pode afastar-se de Deus e nem o fanatismo religioso interferir no discernimento e reconhecimento do plano redentor divino exposto nas Escrituras Sagradas. O ponto de equilíbrio entre academia e espiritualidade tem sido o desafio para biblistas, teólogos e pastores ainda hoje. O estudioso e pesquisador da Bíblia, bem como o propagador de sua mensagem, precisam demonstrar espiritualidade e erudição no momento oportuno. Assim nós aprendemos na Bíblia, com muitos líderes como o apóstolo Paulo, que ele diz em Atenas, quando esteve lá: eu não vim falar convosco com sabedoria de palavras, mas no poder de Deus. É um texto que está em 1 Coríntios 2, 1 a 5. Não vamos ler o texto por questão de tempo. As igrejas evangélicas históricas entendem que não há rota de colisão entre ciência e religião. Deste modo, seus líderes são preparados academicamente com zelo e rigor. Sabemos que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Contudo, jamais se afastou dos princípios espirituais recebidos em sua formação familiar. O líder convicto de sua missão bíblica não confunde academia com espiritualidade, mas aproveita os recursos disponíveis. O cientista Albert Einstein afirmou: quanto mais estudo e pesquiso, mais eu me aproximo de Deus. O aprendizado nas áreas de cultura geral, línguas originais dos textos bíblicos e a teologia contida nas Escrituras Sagradas oferece condições para o exercício do ministério pastoral, bem como a pesquisa exegética
da mesma espiritualidade daqueles que foram, são e ainda são heróis da fé bíblica. Quem se propõe a estudar e proclamar a mensagem bíblica precisa considerar a orientação do apóstolo Paulo ao seu jovem discípulo Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que manuseia bem a palavra da verdade. As igrejas evangélicas históricas, europeias, norte-americanas e também a Coreia do Sul encaminham jovens que almejam o ministério pastoral a fazer, em primeiro lugar, o curso superior em áreas de artes ou ciências humanas, para depois iniciarem os estudos teológicos. No Brasil, por necessidade de obreiros, as igrejas preparam seus líderes com cursos livres de teologia, acompanhado de estágios e exames doutrinários, antes do ingresso no ministério pastoral. Algumas igrejas exigem vestibular e ainda fazem a prova no final do curso para avaliar o aprendizado e o conteúdo oferecido. Mas nem todas as denominações aceitam a proposta de transformar seus cursos livres em cursos superiores de teologia, conforme a diretriz curricular do MEC. Diante do novo contexto, devemos ter seminários ou cursos livres, ou faculdades de teologia. Seria de bom alvitre que os estudantes fizessem o curso de bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, e, havendo interesse, ingressassem numa especialização teológica ou pastoral, com tempo suficiente para conhecer as doutrinas específicas da denominação religiosa que irão servir. A formação do teólogo e do pastor deve ser distinta, porque nem todo teólogo será pastor ou ministro religioso. Por sua vez, nem todo pastor é necessariamente um teólogo. A multiplicidade de grupos religiosos e as lideranças emergentes, com ênfase no carismatismo e populismo, têm levantado questionamentos a respeito do lugar do pastor ou teólogo e de sua principal missão. São eles profissionais religiosos ou vocacionados para a missão bíblica deixada por Jesus Cristo? Diante de tantas divergências nos cursos oferecidos para a formação de pastores e teólogos, o governo brasileiro interferiu, estabelecendo normas para o reconhecimento de cursos superiores de teologia. Algumas igrejas aderiram ao plano proposto, porém há muita resistência por parte das igrejas que preferem oferecer cursos livres, exclusivamente confessionais. A necessidade legal de ter o ingresso via vestibular e oferecer oportunidade para todos, cumprindo uma grade curricular aprovada pelo MEC, tem dividido opiniões entre as igrejas históricas. O projeto de lei 4293/12, em tramitação na Câmara dos Deputados, visa regulamentar a profissão do teólogo e ministro religioso, com o objetivo de combater a exploração da fé popular, por meio de pseudopastores, sem formação teológica superior. Afirma o deputado federal Vitorino Galli, autor da proposta: não podemos deixar continuar a propagação exacerbada da fé por parte de indivíduos sem nenhum escrúpulo e desprovidos de conhecimentos teológicos mínimos, que utilizam a religião para obter lucro fácil e ilícito. O projeto tem a finalidade de considerar o teólogo como profissional, equiparado aos demais cursos, desde que tenha diploma expedido por faculdades reconhecidas pelo Ministério da Educação. Qual será a profissão do teólogo ou pastor? Teólogo é um profissional que realiza liturgias, celebrações, cultos e ritos, dirige e administra comunidades, forma ou orienta pessoas segundo os preceitos de sua tradição religiosa, realiza ação social, transmite ensinamentos religiosos ou práticas da vida contemplativa. Isso também o ministro pode fazer em parte. Além das igrejas evangélicas históricas, pentecostais e neopentecostais,
Temos associações que reúnem líderes religiosos e oferecem cursos considerados de teologia, alguns deles apenas de 1 ano ou 2 de duração. São várias associações que nós podemos ter. Eu deixo 3 perguntas para vocês, estudantes e professores. É possível e legal que o governo brasileiro estabeleça critérios para a formação do teólogo e o exercício da sua missão? Até que ponto a profissionalização do teólogo limitará os movimentos religiosos abusivos com líderes sem formação bíblica adequada? Ministro religioso pode ser equiparado ao bacharel de teologia ou pós-graduado em teologia? São perguntas que nós temos que responder diante das exigências que devem vir logo a seguir, estabelecidas pelo próprio MEC. Você vai ser teólogo ou ministro religioso? Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite para estar aqui nessa mesa, podendo falar um pouco sobre a profissão do teólogo em relação à educação teológica proporcionada pelo Mackenzie. Então, eu queria falar um pouco foi-me pedido das igrejas pentecostais históricas, eu queria falar da Assembleia de Deus, porque a primeira igreja pentecostal a chegar no Brasil chega em 1910 com a congregação cristã, mas ela é completamente avessa ao estudo teológico. Então, não há como falar acerca da congregação cristã no Brasil e o estudo teológico. Então, eu queria falar um pouco sobre a segunda igreja pentecostal que chegou ao Brasil em 1911, que foram 2 pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren. E para que a gente possa entender um pouco a educação teológica do pentecostalismo chamado clássico, ou, em particular, da Assembleia de Deus, nós vamos entender o contexto que Berg e Wingren vieram para o Brasil. Eles são suecos e eles pertencem a uma minoria religiosa marginalizada em seu país. E eles desprezavam, como grande parte lá, a igreja estatal, com um alto status social e político e um clero culto e teologicamente liberal. Esse é o contexto que Berg e Wingren estão na Suécia. Eles desconfiam da política, da social-democracia, ainda com alto teor do secularismo, e por isso eram portadores de uma religião leiga e contracultural, resistentes à erudição teológica e modesta nas aspirações sociais. Tanto Berg quanto Wingren estavam acostumados, conviviam bem com a marginalização e não possuíam a menor preocupação com a ascensão social tão típica dos missionários americanos formados no denominacionalismo. Em vez de ousadia de conquistadores, tinham uma postura de sofrimento, martírio e marginalização cultural. Esse é o ambiente que eles saem e vão para os Estados Unidos da América. E quando chegam no Brasil, eles chegam com essa mentalidade, avessos a qualquer aprofundamento teológico, rígidos nos costumes, rígidos em toda aquela ambiência que eles vivenciaram na Suécia. Depois recebem a ênfase teológica com o batismo no Espírito Santo lá nos Estados Unidos, através das mãos de Charles Parham, e chegam ao Brasil com essa ideia e se hospedam na Igreja Batista em Belém. Isso é tão forte, eles passam essa cultura, essa tradição, que quero fazer aqui uma menção ao professor Dr. Paulo Romeiro, quando ele diz, depois, após a sua conversão, ele diz: alguns obreiros frequentemente me chamavam para divertir quanto aos meus estudos. Diziam que bastava ao crente o curso ginasial, o resto seria aprendido através da Bíblia, ensinado pelo Espírito. Descreviam os estudos, em especial a academia, como algo terrível,
que rapidamente me esfriaria na fé, fazendo-me andar nos caminhos do mundo ao invés dos caminhos de Deus. Então, isso ele está relatando a sua experiência da década de 70. Eu ainda peguei um pouco das Assembleias de Deus, que se você subisse no púlpito com o esboço do sermão, você era considerado como alguém que estava frio, esfriou, não tem mais o Espírito, porque você teria que subir, abrir a Bíblia e pregar o Evangelho segundo o Espírito lhe dirigisse. Então, como Paul Freston chama, esse ethos das Assembleias de Deus era um modelo humilde, pobre, marginalizado, trazido pelos referentes missionários suecos. E essa ambiência, esse jeito de ser, é que caracteriza, por muito tempo, a formação teológica pastoral das Assembleias de Deus. Isso foi muito comum quando as ciências da religião, na década de 60, começam a estudar o pentecostalismo, e há uma forte ênfase nos pentecostais, que são leigos, são pobres, marginalizados, humildes, e sem nenhuma formação teológica, sem nenhuma formação mais robusta, porque isso é passado pelos missionários suecos. Isso começa a mudar quando chegam os missionários norte-americanos e começam já a dar ênfase ao estudo teológico. Eu tive o privilégio de conhecer o pastor Colenda, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Ele sofre forte resistência da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que começa em 1929, onde congregava todas as igrejas Assembleias de Deus. E o pastor Colenda contava, o seu filho Mark também, da resistência que eles tiveram quando começaram a trazer aqui a formação teológica. E o IBAD foi colocado de escanteio, foi colocado ao lado, porque dizia que trazia a formação teológica, e isso esfriaria, isso traria um abatimento no Espírito Santo com a formação teológica. E isso, como eu vos disse, começa a mudar quando os norte-americanos chegam ao país trazendo essa cultura. Eu lembro, essa é uma experiência pessoal, que quando fui fazer o mestrado, nas aulas, de tanto professor, mas mais os alunos, os colegas, olhavam para mim e diziam: começa a falar lá, ti, 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 ti. Isso no ambiente acadêmico, no mestrado em Ciências da Religião. Não foram poucas as vezes que eram colocados. Alguns chegavam e diziam: o que é que você está fazendo aqui? Parte de colegas, não pentecostais, olhando para mim e dizendo: o que é que você está fazendo aqui? Porque, em outras palavras, não é tua praia. E isso começa a mudar. E, assim, pastoralmente, eu louvo a Deus, porque o Mackenzie traz esse diálogo. Quando começa a teologia aqui, eu fui convidado, isso foi uma abertura. O mundo pentecostal pergunta para mim: mas você dá aula, eles permitem, E eu digo: não, o Mackenzie, nesse sentido, ele é muito aberto ao diálogo. Tanto que eu fui coordenador da teologia, não entendo até hoje, mas é a loucura divina, né? Chegando até os irmãos presbiterianos, dizendo: o que esse cara está fazendo aí? Eu também não sei, só Jesus mesmo para... Como eu falei, a ênfase, né, era no batismo com o Espírito Santo. E em uma entrevista que eu fiz com um pastor da Confradesp, que é a Convenção Fraternal Interestadual das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, no estado de São Paulo, ele afirmou o seguinte: para ser um pastor na Assembleia de Deus, essa entrevista foi em 2009, o candidato deve ter feito pelo menos de 2 a 3 anos de membresia, ter experiência como cooperador junto à igreja local, passar a obreiro e, se desejar sua caminhada, o aspirante ao pastorado deverá fazer o curso básico
de teologia. Isso é extremamente inovador. Ele dizendo que a Confradesp está pedindo, exigindo o curso básico de teologia, tendo, no mínimo, a matrícula de ingresso ao curso médio em teologia. Então, a gente percebe, ele diz, continua, como diácono ou presbítero, deverá realizar o curso de bacharel em teologia, para que possa ser consagrado pastor ou evangelista. Então, a gente percebe uma mudança muito grande na educação teológica pastoral das Assembleias de Deus. Hoje ela conta com mais de 60 escolas teológicas reconhecidas e espalhadas por todo o Brasil. Então, ela vem cooperando com esse diálogo, com essa reflexão dos cursos de teologia. Eu acho que isso é um grande avanço e creio que nós devemos avançar nesse diálogo, construindo, de alguma maneira, uma doutrina sólida. E, assim, o reverendo Hack levantou esse temor com essas questões de teólogos ou com essa questão do ensino, etc. Eu aprendi cedo na vida cristã, com relação a essa questão, né, desses ministros por aí, que a verdade é como leão, solte às praças e ela se defenderá sozinha. A partir do momento que abrirmos a Bíblia, eu creio piamente que, estudando a verdade, esse diálogo será um diálogo franco, aberto, respeitoso, e, com certeza, mudaremos a cara desse país. Obrigado. Agradeço, em primeiro lugar, a Deus o privilégio de estar trabalhando a partir de 1º de agosto na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou encerrando uma carreira de 29 anos na Universidade Metodista de São Paulo, dos quais mais de 20 anos na pós-graduação, e estou encerrando também as minhas atividades de 33 anos na Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, da qual faço parte. Agradeço também a oportunidade que me é dada pela organização deste evento para participar desta mesa dos 15 anos do curso de Teologia da Universidade de Mackenzie. E esses 15 anos ocorrem no marco também de uma comemoração que tem sido mais falada na minha igreja presbiteriana independente do que na igreja presbiteriana do Brasil, que é a comemoração do sesquicentenário da chegada do presbiterianismo à cidade de São Paulo. No dia 5 de março de 2015, hoje é a primeira igreja presbiteriana independente, mas a primeira igreja presbiteriana de São Paulo comemora seu sesquicentenário. Agradecemos a Deus a visão que teve o reverendo Blackford, que, se distanciando um pouco da opinião inicial do seu cunhado, reverendo Simonton, escolheu São Paulo para ser um foco de difusão do presbiterianismo. E aquela decisão tomada no início dos anos 1860 está intrinsecamente ligada à origem, ao destino e à trajetória desta universidade, que está muito ligada ao coração evangélico e protestante do Brasil. É neste quadro que eu participo desta reflexão sobre a educação teológica ambientada no neopentecostalismo. Acho que o professor Dr. Paulo Romero concorda comigo, que quando nós começamos a estudar o que chamamos precariamente ainda hoje de neopentecostalismo, no começo dos anos 90, era muito mais fácil
a gente falar em pentecostalismo clássico e em pentecostalismo, neopentecostalismo. Há 20 anos parecia que era mais fácil separar, dizendo que os neopentecostais se caracterizavam pela ênfase no exorcismo, na prosperidade, na cura e, sobretudo, na visibilidade política e mediática. Hoje há um embaralhamento na área ou no meio do campo, pois todos copiam todos, surgindo movimentos pentecostais altamente sincretizados. Há, portanto, uma pluralidade pentecostal, de modo que nós podemos dizer que o cenário pentecostal hoje é um cenário complexo, em que sequer o nome das denominações, isso também ocorre no campo das igrejas chamadas do protestantismo histórico e do pentecostalismo tradicional, o nome das denominações, o nome das igrejas nem sempre refletem as suas tendências. Então, nesse contexto de pluralidade pentecostal, nos leva a nos referirmos aos pentecostalismos e nos referirmos também aos neopentecostalismos. E problemas novos colocam diante de nós, desde os pentecostais que se preocupam seriamente com a Bíblia, a palavra de Deus e uma reflexão teológica sobre ela, até aqueles para os quais a Bíblia é um adorno, manipulada de acordo com as conveniências e muitas vezes usada muito mais para o acolhimento de ofertas. Por outro lado, a fórmula do sucesso experimentado pelo grupo chamado Igreja Universal do Reino de Deus, que foi considerada o protótipo das igrejas neopentecostais, a fórmula está sendo tão adaptada, tão copiada, tão reinventada, e até por protestantes e pentecostais históricos, o que representa um certo desconforto para muitos que veem cópias mal copiadas de neopentecostalismo em lugares do pentecostalismo clássico, fazendo exceção aqui a Congregação Cristã no Brasil, que é a única que não copia, até agora, o sucesso da Igreja Universal do Reino de Deus. Surgem igrejas clones, que não operam com as características típicas de há 20 anos, prosperidade, exorcismo e cura, que faz com que nós tenhamos dificuldades de classificar teologicamente e até pela formação teológica estas igrejas. São neopentecostais, ou é neopentecostal a Igreja Mundial do Poder de Deus? É neopentecostal uma igreja que não expulsa demônios, que não fala em prosperidade, mas que pratica a cura divina? Os nomes dados à coisa parecem não bater bem. Quanto à educação teológica, o pentecostalismo moderno, desde 1906, de Azusa Street, colocou em evidência a experiência mística de difícil apreensão pelo instrumental da razão. Daí porque um certo anti-intelectualismo que predominou durante muito tempo entre pentecostais, muito bem colocado pelo professor Bitum. E uma certa dificuldade também para fazer esta união pentecostalismo, e é hoje neopentecostalismo e reflexão teológica. Robert McAllister, que fundou no Brasil uma igreja no Rio de Janeiro, de onde saíram gente como Edir Macedo, como Romildo Ribeiro Soares, escreveu um dos seus livros, que para entender o pentecostalismo não é suficiente ler a sua declaração de fé, pois o que faz
O crente pentecostal, diferente dos seus irmãos de outras igrejas, não é tanto a sua doutrina, quanto a sua experiência com Deus, principalmente em relação ao Espírito Santo. E o teólogo norte-americano Harvey Cox Batista disse que temos que levar em consideração, para formular uma teologia pentecostal, muito mais aquilo que está nos seus cânticos, nas orações, nos sermões, nos testemunhos oralmente difundidos, do que em compêndios de teologia sistemática. Todavia, o preconceito com relação às igrejas pentecostais estudando teologia foi muito forte por parte das igrejas do protestantismo histórico. Isso já foi dramatizado aqui na mesa há poucos instantes. O preconceito que se expressava na afirmação pentecostais não têm teologia. Se pentecostal não tem teologia, por que estudar teologia? Temos que reconhecer que todo movimento religioso, e o pentecostalismo não é diferente, que na medida que vai se tornando um grupo institucionalizado, uma denominação institucionalizada, sente necessidade de uma educação teológica. Hoje, a educação teológica está presente de uma forma acadêmica nesta universidade, na Universidade Metodista, em outros centros de reflexão teológica no Brasil, mas também está presente em igrejas chamadas neopentecostais, como o caso da Igreja Internacional da Graça de Deus, com a grade, que procura fazer um estudo de teologia dentro das suas necessidades, das suas exigências, com disciplinas como escatologia, análise bíblica, história de Israel, vida de Cristo, fé, evangelismo, e também uma disciplina chamada batalha espiritual, e oratória, grego e hebraico instrumental, teologia dos reformados. Então, a gente observa que, se por um lado há neopentecostais que se preocupam com a formação teológica, há também neopentecostais, como a Igreja Universal, onde o pastor aprende com outro pastor. E o primeiro que organizou um instituto bíblico dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, o já falecido J. Cabral, que foi meu colega na Universidade Metodista, ele era metodista. J. Cabral disse que quando, 6 meses depois, começou a funcionar o Instituto Bíblico no Rio de Janeiro, Edir Macedo foi lá e mandou fechar. Ele falou, não nos interessa ter um grupo de marmanjos, 300 deles aí estudando, e vai trazer problema para a gente esse pessoal. Então, para tirar uma boa coleta, para fazer um bom exorcismo e para fazer uma boa cura, não precisa de muita teologia, não precisa de hebraico, não precisa de grego, não precisa de outros elementos. Então, nós temos, por um lado, essa busca da teologia, mas nós temos, por outro lado, uma certa ojeriza pela teologia e uma ênfase no aspecto prático. É preciso que o pastor aprenda a se colocar bem diante de uma câmera de televisão. É preciso que um pastor saiba se relacionar bem com o seu grupo, com o pessoal que está como se estivesse no auditório de televisão, um animador de auditório. Então, essa questão, eu acho que é uma questão que está sendo vencida hoje por muitos neopentecostais que, apesar da má vontade dos seus bispos, missionários e pregadores, eles estão insistindo em conhecer a Bíblia, em conhecer a teologia. Isso torna, e termino aqui, professor Hack, isso torna o espaço acadêmico do estudo da teologia um belo, um formidável ambiente, não de aprendizagem de novas técnicas de mercantilização da fé, mas que torna um espaço de diálogo, de relacionamento interdenominacional. Eu acho que aqui nós temos um laboratório, em que pessoas de igrejas diferentes, denominações diferentes, expõem com honestidade a sua fé.
e juntos confrontam, tomando a Bíblia como critério, a tradição reformada como ponto de referência, e assim vamos aprofundando o nosso conhecimento, a nossa fé. Parabéns, portanto, à nossa escola, pelos 15 anos de tradição e pela oportunidade de um diálogo que tende a se aprofundar cada vez mais e necessário para a sobrevivência das igrejas evangélicas sérias neste país. Agradeço também, professor Leonildo, pela sua exposição inicial. Nós vamos passar a uma segunda parte agora, então, do nosso debate, que se refere a algumas perguntas que foram elaboradas e que faremos, então, aos preletores aqui na frente. Eu quero aproveitar já para lembrar, no final, provavelmente eu comentaria novamente, mas que esse evento, né, inicial, ele é um tira-gosto, né? É uma mostra daquilo que nós pretendemos desenvolver mais em abril do ano que vem, na nossa Semana Teológica, né? Nós estamos ressuscitando um evento que acontecia com certa regularidade no nosso curso, e nós vamos promover, então, um debate, vamos continuar esse debate, né? Porque certamente o nosso horário já avançou bem, além do nosso previsto, para a gente começar um debate acalorado agora, né? Que realmente vai investigar algumas questões sérias da profissão do teólogo e do impacto, né, que essa educação teológica tem na formação dos teólogos do nosso país. Mas nós vamos, então, começar esse debate, né, com um limite aí de 5 minutos, é um limite bem curtinho para cada professor poder responder as perguntas. Eu vou direcionar cada uma das perguntas a um dos professores e depois os demais, se sentirem que tem uma complementação ou uma fala adicional, poderão, então, fazê-lo também por mais 5 minutos. Tá? Nós vamos tentar, pelo menos, cumprir as 2 primeiras perguntas do nosso roteiro, que se referem aqui ao impacto positivo e negativo desse estudo teológico, né? Então, eu vou dirigir a primeira pergunta ao professor Maspoli, que vai nos falar sobre, então, qual foi a contribuição que as faculdades credenciadas de teologia deram ao campo teológico e à sociedade brasileira, ou seja, qual foi o impacto positivo do credenciamento do curso pelo MEC no campo da teologia brasileira. Eu acho que essa pergunta faz muito sentido, porque o grande temor das igrejas era que houvesse um impacto negativo da teologia sobre o campo religioso. Eu tenho acompanhado esse campo, especificamente, da constituição do curso de teologia no Brasil, e nós percebemos que os cursos de teologia atraíram maciçamente no Brasil alunos de igrejas pentecostais e neopentecostais. Foram esses alunos que buscaram a formação teológica. Então, nós poderíamos dizer, eu falo com muita esperança, de que a partir desses cursos haja um reordenamento religioso, talvez não tão grande como precisava, mas o suficiente para você ter uma massa crítica também dentro das igrejas pentecostais e neopentecostais. Para a sociedade em si, a sociedade ela redescobriu a teologia, especialmente pelo diálogo que a teologia passou a ter na universidade. A teologia só existia nas universidades confessionais. Hoje você tem cursos de teologia em universidades não confessionais, em cursos não confessionais, e você tem um diálogo desses cursos de teologia com as demais ciências. Eu diria que a grande contribuição, Raque, seria acabar com o mito de que existe uma tensão entre fé e razão. O protestantismo desconhece a tensão entre fé e razão. O discurso que eu fiz na fundação da Escola Superior de Teologia, no dia 15 de setembro de 99, foi exatamente
dizendo que o protestantismo não tinha medo da ciência, a teologia não tem medo da ciência, e a sociedade, pouco a pouco, está vendo o teólogo de uma outra forma. É tanto que aquilo que eu falei está no livro, fartamente citado, a sociedade elegeu o teólogo para ser um interlocutor no campo da ética, da bioética, da ética empresarial, da ética de uma forma geral. Vou citar um fato: quando a Universidade do Estado do Rio de Janeiro abriu uma vaga para professor titular de ética, quem ganhou o concurso desta vaga foi o professor Leonardo Boff, um teólogo. Em outros tempos, ele não seria contratado para uma vaga dessas. Então, eu acho que melhora a face da teologia perante a sociedade, desmistifica aquela ideia de que religioso é ignorante, que é uma ideia que a mídia construiu durante muito tempo, e coloca a teologia, eu a considero mais do que uma ciência, porque ela tem mais de 5.000 anos de existência, e coloca a sabedoria da teologia a serviço da sociedade. Eu vou terminar a minha fala com uma fala do Capra, no tal da física. Aquele físico famoso, né? Mais de 30 livros publicados, e ele diz: quando os cientistas subiram a montanha do conhecimento, os teólogos já estavam lá acampados tomando chá há muito tempo. Eu acho que é importante essa pergunta, né? Qual é a contribuição, que eu acho que trouxe a teologia à pauta de discussões. Alguma coisa que ficava apenas guardada dentro de seminários teológicos, dentro de instituições religiosas. Quando quando o MEC, o Estado, traz esse assunto, o credenciamento, o reconhecimento da teologia, eu acho que isso traz à luz alguma coisa que estava escondida e, de repente, vem à tona no campo das discussões. Isso possibilita, por exemplo, nós temos aqui esse grupo, cada vez maior, discutindo teologia, desejando reconhecimento de teologia, e, mais do que isso, o que é teologia? Bom, vamos discutir, já que está dentro da universidade, o que é. Com isso, o pessoal do direito, o pessoal da pedagogia, o pessoal da filosofia, aqui mesmo no Mackenzie, nós estamos dentro do CEFT. Então, nós estamos convivendo com pedagogos, filósofos, aquilo que antes estava encastelado em redutos perdidos dentro de instituições religiosas, de repente vem e começam pedagogos, filósofos, juristas a conviverem com teólogos. E isso é um terreno fértil de discussões. Então, eu acho que tem uma contribuição ampla, vasta, e que nós estamos apenas engatinhando. Não dá para prever o que vai ser, se Jesus não voltar antes, o que vai ser daqui 50, 100 anos. Porque os teólogos certamente vão começar a entrar nas universidades, nas indústrias, nas empresas, nas ONGs, em todos os lugares. O que você é? Teólogo. Mas isso existe? Existe. É como o Acre, né? Todo mundo jurava de pé junto que o Acre não existia. Até chegar a Marina e disse: não, o Acre existe. Então, a mesma coisa com a teologia. Eu acho que o pessoal vai olhar e vai respeitar, vai ter um diálogo, vai ter abertura para conversar um teólogo e qualquer outro cientista. Eu acho que é importante essa pergunta, né? Qual é a contribuição, que eu acho que trouxe a teologia à pauta de discussões. Alguma coisa que ficava apenas guardada dentro de seminários teológicos, dentro de instituições religiosas, quando quando o MEC, o Estado, traz esse assunto, o credenciamento, o reconhecimento da teologia, eu acho que isso traz à luz alguma coisa que estava escondida e, de repente, vem à tona no campo das discussões. Isso possibilita, por exemplo, nós temos aqui esse grupo, cada vez maior, discutindo teologia, desejando reconhecimento de teologia, e, mais do que isso, o que é teologia? Bom, vamos discutir, já que está dentro da universidade, o que é.
Com isso, o pessoal do direito, o pessoal da pedagogia, o pessoal da filosofia. Aqui mesmo no Mackenzie, nós estamos dentro do CEFT. Então, nós estamos convivendo com pedagogos, filósofos, aquilo que antes estava encastelado em redutos perdidos dentro de instituições religiosas, de repente vem e começam pedagogos, filósofos, juristas a conviverem com teólogos. E isso é um terreno fértil de discussões. Então, eu acho que tem uma contribuição ampla, vasta, e que nós estamos apenas engatinhando. Não dá para prever o que vai ser, se Jesus não voltar antes, o que vai ser daqui 50, 100 anos. Porque os teólogos certamente vão começar a entrar nas universidades, nas indústrias, nas empresas, nas ONGs, em todos os lugares. O que você é? Teólogo. Mas isso existe? Existe. É como o Acre, né? Todo mundo jurava de pé junto que o Acre não existia. Até chegar a Marina e disse, não, o Acre existe. Então, a mesma coisa com a teologia. Eu acho que o pessoal vai olhar e vai respeitar, vai ter um diálogo, vai ter abertura para conversar um teólogo e qualquer outro cientista. Teologia está vinculada à religião. Religião é o ópio do povo. Portanto, é um estudo inútil também. E parece-nos que, também ligado aos estudos acadêmicos chamados ciências da religião, que estuda o fenômeno religioso não a partir da revelação divina, mas a partir da ciência, da experiência, da experimentação, da observação de campo, das ciências sociais, da psicologia. Então, nós estamos adentrando num novo estágio, num novo momento, que as ciências da religião já experimentavam isto desde o final dos anos 70, quando, entre 79 e 80, começaram a aparecer os primeiros cursos de pós-graduação em ciências da religião no Brasil. Na PUC de São Paulo, na Universidade Metodista de São Paulo, Universidade Federal de Juiz de Fora, e começou-se a estudar o fenômeno religioso de um ponto de vista acadêmico. E em 99, com a decisão do governo de reconhecer os cursos de teologia. Então, nós estamos hoje num patamar que permite um levantar de cabeças. Eu me lembro quando cheguei a São Paulo, em 1967, para estudar teologia, a gente tinha vergonha de dizer. Eu trabalhava no centro de São Paulo, num banco, e vinha com uma jaqueta da Faculdade de Teologia, escrito Teologia em grego, e cabeça raspada, como todo calouro que perdia os cabelos logo no primeiro dia de aula, e o pessoal falava, que faculdade você está fazendo? Né? Teologia. Era uma espécie de um sentimento meio vergonhoso, né? Apesar de estar de cabeça raspada, sou um calouro, mas calouro de quê? Era o período das passeatas estudantis, que a gente participava dessas coisas todas, né, de estudantes, coisas de malucos, né? E a gente era confrontado com uma cultura secularizante, ora de raízes positivistas, ora de raízes marxistas. E o estudante de teologia era um peixe fora d'água. Era uma carta fora do baralho. Então, hoje em dia, é possível dizer, eu estudo teologia como eu estudo filosofia, como eu estudo sociologia, como eu estudo psicologia, e eu não tenho vergonha de dizer que eu faço teologia. Acho que isso é um reflexo do impacto e da visibilidade pública que está se dando atualmente ao estudo de teologia. Qual foi o impacto negativo, se é que houve algum, desse credenciamento dos cursos de teologia para as igrejas e para a sociedade? Então, eu vou primeiro dirigir essa pergunta ao professor Oswaldo Hack, que comentará alguma coisa então sobre esse impacto negativo. Realmente o problema, mas olha, a nossa vivência acadêmica aí em algumas universidades onde nós trabalhamos, federal e particular, e igrejas, principalmente nos
nossos seminários, né, de teologia da nossa igreja presbiteriana, nós realmente percebemos alguns impactos negativos. Eles existem, porque criou uma grande confusão na cabeça de pastor, ministro religioso e teólogo. Tem muita gente que não sabe o que quer ser. Então, é importante, se você quer seguir uma profissão, você quer ter uma carreira acadêmica, estude teologia, bacharel em teologia. Você pode ser pastor também, por isso que eu disse que as igrejas deviam cuidar disso, o bacharel em teologia. Faça o curso depois, que seja um pós-graduação no seu seminário. Vá para lá, mergulhe nas doutrinas da sua igreja e reze segundo os regulamentos da sua igreja. É um compromisso, né? Agora, se você quer ser pastor, e nem todo pastor precisa ser teólogo, né? Porque tem muitas igrejas que não vão chegar a essa conclusão, e nós temos igrejas sérias que estão dizendo isso, por isso que não aceitam criar curso de teologia. Agora, a minha preocupação é que, disse o Dr. Márcio, ele confirmou agora para mim, já tem mais de 100 e poucas faculdades credenciadas e tem mais de 100 esperando, já estão com autorização do MEC, que é um passo para a criação. Então, nós temos mais de 200 faculdades de teologia no Brasil. Que tipo de bacharel em teologia nós estamos criando? Ou esses que correm fazer o curso de validação de teologia? Tem muitos. Corre nas faculdades, que tem curso credenciado, em muitas universidades e escolas, fazer validação, porque querem estar igual aos outros e arrumar, quem sabe, um futuro emprego. É uma preocupação. Eu acho que nós devíamos parar um pouco e pensar realmente qual é o futuro que nós queremos, para não misturar as coisas. Não misturar as coisas, né? Bacharel, ele tem uma carreira acadêmica, pode, como as demais profissões, como as demais carreiras, né? Senão, de repente, todo mundo é teólogo, né? Isso me preocupa, porque tem gente que quer ser teólogo assim, dando palpite. Isso não resolve. E tem muita gente que quer ser pastor, mas não tem jeito de pastor, né? Como acho que foi o Bitum que falou sobre, não, o Leonildo que falou, né? Que é da vergonha de ser seminarista na época dele, da minha, né? Quando frequentava os congressos estudantis, né? E hoje em dia nós temos às vezes vergonha de ser pastor, né? Por quê? Tem tanta gente que se diz pastor. O que é ser pastor? E nós vamos chegar a um ponto e dizer, o que é ser teólogo? O teólogo tem que produzir alguma coisa, ele tem que pensar, ele tem que contribuir. E nós lemos teólogos internacionais, e eu sinto falta de teólogos brasileiros. Pouca gente que para pensar, para produzir, para refletir, e não para estar só copiando a ideia dos outros. Então, essa é uma preocupação grande que a gente tem, que nós precisamos cuidar com esses cursos, sim, merece um debate maior. E não como sendo negativo, mas como desafios. Por exemplo, a primeira delas é a quantidade de projetos de lei que tramitam na Câmara e agora tanto no Senado. Por exemplo, tem o de 99, do deputado Benedito Dias, o projeto de lei 4922/2005, deputado José Divino, deputado Victório Gale, de 2007, quanto à regularização da profissão de teólogos. Teríamos ou não um órgão como, por exemplo, a OAB, em termos de regularizar a profissão do advogado. Então, há muitos tentando abocanhar a Confederação Federal de Teologia, a Associação dos Teólogos, não sei o quê,
todos desejando regularizar. Mas a mão de quem ficaria? Quem teria autoridade para dizer você pode exercer a profissão de teólogo ou não? Quem regulariza isso? Que Conselho Federal poderia regularizar isso? É um desafio. O outro é a questão do Estado leigo intervindo ou remexendo e no exercício de profissão no âmbito religioso. Então, o Estado entraria e mexeria até quanto ele mexeria nos cursos de teologia. Quanto o MEC intervém aqui no Mackenzie para dizer qual matéria ou qual matéria estão para sair as DCNs agora. Como essas DCNs vão ser aceitas. E o que nós, teólogos, faríamos ou não faríamos. Um outro desafio, a questão do teólogo prosseguir nos estudos de teologia e na pesquisa. O professor Hack, doutor Hack, disse bem, tá, eu me formo a graduação, eu já sou um teólogo, mas o teólogo deve prosseguir, indo para o mestrado, para o doutorado, para a pesquisa, que configura um pesquisador na área teológica. Não fazer teologia olhando no retrovisor. Temos que olhar para o retrovisor, mas temos que olhar adiante para aquilo que necessitamos em termos da pesquisa no âmbito teológico. Mais do que isso, o teólogo, e aí pode ser negativo, o teólogo fechar-se novamente. Ele tem que dialogar com o sociólogo, não achar que todo sociólogo é comunista. Ele tem que dialogar com o filósofo, não achando que todo filósofo é ateu. Ele tem que dialogar com o psicólogo, ele tem que dialogar com outras áreas da ciência, fazendo teologia olhando para frente, mas olhando para a sociedade também, olhando para essa sociedade e não apenas e tão somente olhando para o céu. Como disse o teólogo, a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Então, me preocupa, eu acho que o lado negativo, como o professor Hack bem ressaltou, você ter teólogos que não leem jornal, que não conseguem dar respostas à sociedade, que ainda estão olhando no retrovisor e dando respostas às quais a sociedade não está mais perguntando. E aí ele se torna realmente irrelevante. Mas qual a relevância daquele que é formado numa universidade, como teólogo, discutindo? Por exemplo, a secretaria, o ministro da Educação na Alemanha é uma teóloga. É quase que inimaginável pensarmos isso. O máximo que conseguimos é um senador como ministro da Pesca, que diz ser teólogo, que foi o ministro da Pesca. Mas o teólogo pode, talvez, até no Ministério da Pesca, ajudar alguma coisa, não é? Então, eu acho que são desafios que a gente precisa estar pensando. Então, nós temos mais duas perguntas que nós vamos postergá-las para abril, e em troca dessa postergação, eu vou aproveitar que nós recebemos muitas perguntas aí da audiência. Agradeço a participação de vocês, são perguntas muito boas, tem várias perguntas bem elaboradas, e nós nos comprometemos aqui a respondê-las, então, por e-mail e a trazê-las para o debate em abril do ano que vem. Eu vou apenas direcionar, então, se o tempo nos permitir, duas perguntas da audiência, né, para também vocês terem essa participação nesse nosso momento do debate. E, como quem ia até responder, né, agora seria o professor Leonildo, eu direciono essa pergunta que um dos alunos fez ao senhor, né? Seria, até que ponto o mercado neopentecostal está influenciando a teologia e a tradição das igrejas pentecostais e reformadas? Elas também estão sofrendo influências em sua teologia? Né? Sei que está um pouquinho fora do nosso roteiro, mas dentro dessa questão também, né, da relação entre o próprio mercado e o estudo da teologia. Isso, se o senhor puder dar uma breve falinha, assim, como é que o senhor vê se o mercado, né, neopentecostal está, então, influenciando a teologia e a tradição das igrejas, das demais igrejas? A gente, normalmente, olha para o impacto da teologia no cenário religioso.
mas poucas vezes a gente para um pouco para pensar no impacto do cenário religioso sobre a teologia. É uma outra forma de olhar as coisas, é um outro ponto de vista, é um outro lugar de onde nós descobrimos que todo ponto de vista parte de um ponto, né? E, nesse caso, o ponto de partida é o mercado. Bem, os novos movimentos religiosos, que a gente chama de neopentecostais, eles nasceram num contexto de pluralismo religioso, de concorrência religiosa e de diversidade religiosa. E a concorrência é uma ideia muito forte do capitalismo. Num esquema de concorrência, é preciso derrotar o adversário ou o concorrente. Todo concorrente é um adversário. E o adversário precisa ser vencido. Então, nesse contexto, que teologia surge? Primeiro, não há muita preocupação com teologia, há preocupação com técnicas, com estratégias. Quais são as estratégias para se ganhar uma concorrência? E isso coloca um grande problema para o pensar teológico, porque as pessoas vão deixando de fazer da teologia o momento de se criticar a igreja à luz da palavra de Deus ou à luz de uma tradição teológica, e passa a ser vista a teologia como sendo um lugar onde se descobre fórmulas eficazes para resolver problemas e vencer a concorrência. Então, para essas pessoas, ou para esses grupos, o ideal não seria um curso de teologia que estude exegese do hebraico para se conhecer melhor a revelação divina no Antigo Testamento, mas um curso de dominação ou de manipulação das massas pela propaganda política, pela propaganda religiosa. Ou então, as melhores formas de se ganhar uma parada quando está se disputando fiéis no mercado. Eu acho que esse lado da incorporação em certos cursos de teologia, eu diria que mais em nível de escolas, cursos livres de teologia, das chamadas leis do mercado. Né? O que fazer para ganhar fiéis? O que fazer para manter fiéis na igreja? O que fazer para fidelizar fiéis? O que fazer para aumentar o número de fiéis? O que fazer para levar esses fiéis a contribuírem mais? Então, para essas pessoas, isso passa a ser teologia, quando, na verdade, isso não é teologia, isso são técnicas de marketing, estratégia de sobrevivência dos grupos e das organizações e das instituições. Elas precisam sobreviver, e para sobreviver tem que aprender o pulo do gato. Então, alguns pensam que teologia é aprender o pulo do gato para sobreviver no mercado, quando não é. Teologia, do ponto de vista cristão, é pensar as causas da esperança que está em nós. É uma articulação racional daquilo que, às vezes, nem racionalmente pode ser expresso. É alguma coisa que vai além da própria reflexão. É o outro. É alguma coisa relacionada com a vontade soberana do outro que não pode ser descrito. Então, é preciso que nesse contexto a gente aprenda a separar o que realmente é verdadeira teologia daquilo que é um estudo de marketing, de sobrevivência, de aumento, de crescimento de igrejas, que nem sempre tem a ver com isto.
Encerro, relembrando, por exemplo, da figura do servo sofredor de Isaías. O servo sofredor de Isaías é um péssimo em relações públicas, ele é um péssimo, se fosse colocar a figura de um apóstolo, de um missionário, de um empreendedor religioso, ele seria um fracasso, como um fracasso foi o próprio Cristo. Morre com 12 seguidores, dos 12, um ainda é traidor, o outro nega e os outros 10 ficam olhando de longe, para ver que bicho vai dar. Stalker, um biógrafo de Cristo, dizia que nunca o cristianismo apresentou tão fortes indícios de fracasso como o cristianismo apresentou por ocasião entre a cruz e o túmulo vazio. Aqueles 3 dias foram 3 dias marcantes. Parecia que tudo daria em nada. Eu não sei por que hoje nós temos que pensar igrejas muito cheias, com muita contribuição, com muita gente, soltando gente pelos ladrões. Se o próprio Cristo dizia que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação. Por que tem que ser muita gente e ganhar o Brasil para Cristo? O próprio Cristo, eu acho que não queria o Brasil inteiro para ele. Ele iria predestinar alguns. Ele iria chamar uma parte. Por que chamar o Brasil inteiro, o mundo inteiro para Cristo? O próprio Cristo não alimentava essas esperanças todas. Eu acho que nem o céu tem lugar para tanta gente assim, né?